O Imparcial Entrevista de hoje conversa com Paulo Salvador, diretor executivo da Grão-Pará Multimodal. Olá, Paulo, é um prazer estar te entrevistando hoje. Olá, boa tarde. E eu já quero iniciar esse bate-papo te dando a oportunidade para apresentar a Grão-Pará Multimodal, que eu acredito que alguns maranhenses ainda não conhecem essa empresa que está aqui no nosso estado. A Grão-Pará é uma empresa que está no Maranhão, foi criada em 2016, né? Nós viemos para cá em 2012 trabalhar na duplicação da estrada de ferro, Carajás. Fomos avaliando todas as questões logísticas aqui do estado e do país, não é? E apercebemos de uma oportunidade de criar uma solução logística complementar que resolvesse, que pudesse ajudar a resolver alguns gargalos, e aí surgiu a Grão-Pará, não é? É uma homenagem a uma companhia geral do comércio Grão-Pará do século XVIII, não é? Que gerou todo aquele desenvolvimento do centro histórico de São Luís. E avançámos com o estudo do Porto, águas profundas e um ramal ferroviário, e mais tarde complementámos com a Ferrovia Norte-Sul. Vocês têm alguns projetos que já estão em andamento, né, que já em fase final, alguns que estão aí iniciando agora, mas também já tem previsão de entrega. Você poderia falar sobre esses projetos já? Sim, a gente está com a fase do EIA-RIMA já desde 2019, estamos numa fase final do EIA-RIMA do Porto e estamos iniciando o EIA-RIMA da Ferrovia. Contamos ter a emissão das licenças de instalação até ao final de 2023, início das obras após as chuvas do início de 2024, no segundo trimestre, início do terceiro trimestre, e contamos ter início da operação de primeira fase em 2027 e a conclusão da ligação até a Ceilândia até 2030. O senhor pode me falar quais as mudanças palpáveis que aqui o estado do Maranhão ele foi perceptível desde 2016, quando a empresa começou as atividades? Olha, o que a gente percebeu foi que o estado tem um potencial logístico enorme, não é? Todo este arco norte tem aqui na Baía de São Marcos um ponto de saída excepcional, não é? Não é por acaso que a Baía de São Marcos e São Luís foram incluídos pela China na extensão da nova Rota da Seda agora, não é? Aliás, na semana passada nós tivemos um evento exatamente sobre isso, como veio um professor, o professor Paul Li, que é um consultor do governo chinês, é um professor de nomeada, veio cá, e tivemos durante uma semana inteira debatendo o tema. Portanto, o Maranhão tem um potencial logístico enorme, pode ser um ponto de escoamento privilegiado para todo o agro que é produzido acima do paralelo 16. Hoje em dia, 2/3 do agro são produzidos acima do paralelo 16 e, no entanto, só 1/3 é que é exportado, ou seja, há uma margem de crescimento muito grande, porque quando você produz o agro e tem que o enviar para Paranaguá e para Santos, você tem um desperdício muito grande, um prejuízo grande, não é? Portanto, há um potencial de economia muito grande cá para cima, e o Maranhão e a Baía de São Marcos podem ter um papel muito significativo nesta nova época de crescimento que já é latente e que já se está vislumbrando para o Maranhão, não é? Eu tenho a convicção que o Maranhão em 10 anos vai multiplicar o PIB por 4, 5, 6, 7 vezes, não sei. Mas em questões empregatícias, os civis eles verão mudanças nessas questões portuárias e ferroviárias, eles também são inclusos nisso? Sim. Eu soube que até os indígenas eles também são inclusos em questões para inclusão, né? Há um estudo do Ministério da Infraestrutura, com base em metodologia do BNDES, que indica a criação de 100 mil empregos, diretos e indiretos, com a operação do Porto e da ferrovia, não é? Nós temos tido cuidado desde o início
uma preocupação muito grande nossa é que a grande parte da mão de obra seja mão de obra do Estado. Para isso vai ser preciso fazer formação profissional específica, não é? Não quer dizer que numa primeira fase 100% dos empregos sejam maranhenses, não é? Mas esse é o propósito, esse é o objetivo, é que num futuro a médio prazo os empregos criados pelo Porto e pela Ferrovia sejam ocupados por maranhenses, técnicos, quadros maranhenses, desde o nível mais baixo até ao nível mais elevado, não é? Porque isso aí é que vai contribuir para um desenvolvimento equilibrado e sustentável do Maranhão. Quais as áreas de atuação que mais contrata no nível portuário? Vamos ter a fase das obras, de contratação na fase de obra, não é? E aí na área de construção, todas as obras relacionadas quer com o Porto, quer com a Ferrovia, não é? E depois na área da operação, não é? Aí temos já no âmbito da FIEMA, a gente tem tido muitos contactos com a FIEMA, com o Governo do Estado, para fazer um planejamento de formação profissional, não é? Que será necessária para a fase, quer para a fase de construção, quer para a fase de operação, não é? O senhor falou ainda há pouco sobre o simpósio internacional que houve aqui em São Luís, para a inclusão do Maranhão na nova Rota da Seda. Sim. Como é que vai funcionar essa inclusão? Olha, hoje em dia os países têm que se incluir em cadeias de desenvolvimento, não é? Um país que não esteja incluído numa cadeia de desenvolvimento está fora do jogo, não é? O Brasil e o Maranhão têm uma pauta de exportação ainda muito baseada em commodities, não é? Produto que não é processado, não é? E a Rota da Seda é que com este novo redesenho da globalização, ou esta desglobalização parcial que está acontecendo, não é? Que se dê o desenvolvimento do que eles chamam reshoring, ou seja, a criação de redes de desenvolvimento locais, não é? Ou seja, a China, a gente exporta o minério para a China, não é? Em vez de a gente exportar o minério para a China, parte do minério pode ser processado aqui, não é? Em siderurgia, e pode ser já exportado já com valor agregado, não é? A mesma coisa para o agro. O agro pode ser exportado só como commodity e pode ser exportado já processado como alimento, como óleo, etc. Não é? E, portanto, o que a gente vê nesta inclusão na nova Rota da Seda é isso mesmo, não é? Grandes investimentos, não é? Trazidos pela China e pelos BRICS em geral, não é? Cadeia de desenvolvimento, cadeias de desenvolvimento para o Estado, não é? E um desenvolvimento muito acelerado aqui do Estado, não é? Atualmente, os principais projetos da Grão-Pará Multimodal é o Terminal Portuário de Alcântara e a Estrada de Ferro do Maranhão. Quais as melhorias que esses projetos trarão no quesito transporte? Porque sabe que até os projetos atuais há uns limites de cargas de toneladas, tanto nos portos como nas ferrovias, né? Qual vai ser a expansão desses limites de carga? Olha, há uma questão muito positiva. A gente vê um gargalo rápido, daqui a 5, 6, 7 anos, vemos aí um gargalo de aproximadamente 200 milhões de toneladas que poderão ser exportados por aqui, não é? Deverão, não é? E o nosso projeto funciona como uma peça, mais uma peça que vai permitir não só o desenvolvimento desse crescimento, mas também uma partilha desse crescimento com os projetos existentes, não é? No caso, por exemplo, do Itaqui, a gente vê que a nossa estrada de ferro possa permitir o crescimento do Itaqui dos atuais 31 milhões para 60, 70 milhões de toneladas de embarque, não é? Prevemos também poder tirar do papel alguns projetos de minério do Pará,
que não têm conseguido, tem alguns projetos com mais de 10 anos que por falta de ferrovia e de porto não têm conseguido sair do papel, não é? E são projetos de grande dimensão, não é? E portanto a gente vê uma capacidade adicional que vai permitir um crescimento muito grande quer do agro, quer do minério. E estamos também estudando a parte da energia, não é? Hoje em dia a Petrobras vai ainda este ano iniciar a exploração da bacia de petróleo de Barreirinhas, não é? E a gente sabe que existe também a bacia de petróleo para Maranhão, bacia equatorial, que já há estudos que indicam reservas quase da mesma quantidade do pré-sal, não é? E aí a gente está falando de daqui a 5, 6, 7 anos o Maranhão está podendo produzir 500 mil, 1 milhão de barris por dia, e isso aí, de repente, só isso multiplica o PIB do Estado por 2 ou 3 vezes, não é? Pois é, a gente pode perceber que esses investimentos da Grão-Pará, ela não é só exatamente para a empresa, mas para todo o estado do Maranhão, para ter melhorias até em outras empresas, né? Sim, a gente está cá há 10 anos, a gente já se considera maranhense, não é? Já somos brasileiros também, apesar do sotaque. O sotaque também já está diferente, não é, de quando chegámos. Para nós é muito estimulante poder estar participando e dar o nosso modesto contributo, e o programa de estratégia que definiu como o melhor momento de sempre que o Maranhão vai ter. Olha que maravilha. Então, Sr. Paulo Salvador, foi um prazer conversar com você. E o Entrevista Imparcial fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.